E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Só fazendo uma ressalva, eu estou gravando esse vídeo antes da partida entre Cruzeiro e Vila Nova, tá? Ele vai ser postado aí na sexta-feira, eu estou gravando na quinta, dia do jogo, então eu não sei exatamente o que vai acontecer no jogo Cruzeiro e Vila, tá? Esse vídeo está sendo gravado porque eu estou fazendo uma pequena viagem, foi necessário aí por razões familiares, enfim, tá? Então eu não estou disponível hoje para fazer a live ou os vídeos de notícia, então eu fiz esse 6 a 1 Responde gravado aqui. Amanhã a gente também vai ter um conteúdo um pouquinho diferente, tá? E a gente retorna no domingo com a rotina das lives, tá bom? Domingo, meio-dia, eu faço a live já fazendo ali um pré-jogo, né, de Cruzeiro e Flamengo e também abordando aí todas as notícias que a gente tiver para trazer sobre o Cruzeiro, beleza? Destaco que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6 a 1 também. Então, se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, priorize a Betfair, tá? O link está na descrição. Sempre tem ótimas cotações, ótimas ofertas e também temos aqui o apoio das lojas do Cruzeiro. Olha o QR Code bonitão aqui do lado direito, tá? Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, camisa, diversos outros produtos, squeeze, garrafas, copos, um raposão de pelúcia. Se você quiser comprar, sei lá, um cachecol do Gabigol, tem inúmeros produtos nas lojas do Cruzeiro. Link também na descrição. Além desse QR Code, você vai chegar no WhatsApp ali, tá? E eles fazem entrega para o mundo todo, tá? Você não precisa estar em Belo Horizonte, região metropolitana, não. As lojas do Cruzeiro estão espalhadas por diversos shoppings aí de Belo Horizonte também. Contagem, né, Ipatinga, enfim, tem várias lojas físicas e você pode comprar nessa facilidade de receber na sua casa também, beleza? Chega pelo QR Code que já vai aparecer lá, vim pelo canal 6 a 1 para que eles entendam, né, que você chegou por meio aqui da nossa parceria, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, para perguntas e respostas. Começo com a pergunta aí do Thiago Emerick. Você acha que as contratações do meio do ano serão de jogadores com uma estatura mais alta, visto que o Jardim identificou esse problema? Thiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem sim possibilidade do Cruzeiro trazer alguns jogadores que tenham, né, um pouco mais de força física, um pouco mais de estatura, mas principalmente jogadores que tenham qualidade também na bola aérea, né? Porque não adianta o cara ser grande, ter 1,90 m e ser um bananão, como diria Caio Ribeiro, quando sobe para disputar uma bola no alto, né? No caso do Cruzeiro, a gente tem alguns jogadores que eu acho que precisam melhorar esse jogo aéreo, né? Especialmente zagueiros ali, precisam cabecear com um pouco mais de firmeza, né? A gente tem um problema crônico aí de não conseguir produzir muito quando os nossos zagueiros vão para a área adversária, dificilmente a gente faz gol assim. Tomara que eu estar falando isso gere um gol do Cruzeiro contra o Vila Nova dessa forma, mas sabemos que a bola aérea do Cruzeiro tem sido um problema. Então a gente precisa sim, tá, ter um melhor aproveitamento de bola aérea e recentemente foi até especulado aí um menino, né, o Lucas Ferreira, que é um ponta do São Paulo, que é um jogador muito alto, né? Tem quase 1,90 m, um jogador muito jovem ainda, mas parece que é um perfil de jogador que o Cruzeiro está buscando. Eu não acho que vai ser o único fator a se considerar. É importante ter jogadores altos, fortes, competitivos, sem dúvida, mas você precisa, antes de mais nada, que o cara seja bom de bola, que o cara tenha um entendimento de jogo, tenha alguma qualidade técnica, né? Mas acho que se o Cruzeiro tiver uma dúvida, por exemplo, entre contratar dois jogadores ali, pô, fulano ou fulano, esse aqui é melhor na bola aérea, isso pode ser um fator a ser considerado sim para a contratação, porque o Cruzeiro tem, de fato, poucos jogadores no elenco hoje que são realmente bons nesse tipo de jogada. Tá? E acho que é uma lacuna do plantel, quando a gente monta até aquele time ideal do Cruzeiro, né, que a gente fazia ali nas prévias, que tinha lá Dudu, tinha Gabigol, tinha Matheus Pereira, tinha Romero, tinha Matheus Henrique, né, os laterais ali, Fagner ou William, o Kaique na esquerda, quase todo mundo é baixinho, né? Então a gente precisa realmente ter algumas opções de jogadores um pouco mais corpulentos, um pouco mais fortes, com boa impulsão também, né? E que tenham um bom entendimento de jogada, né? Porque bola aérea é também uma questão de posicionamento, de leitura, né? De entender o jogo de fato. Acho que vai ser um dos fatores considerados, sim, mas até agora não tem muita especulação do que vai acontecer na janela de meio do ano. O Pedro Cury pergunta: você acha que com os crescentes gastos dos clubes brasileiros geraram uma bolha que em pouco tempo os clubes estarão quebrando, ou o dinheiro que entra das SAFs, do patrocínio das bets e os novos contratos
contratos de mídia tornam esses valores sustentáveis? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode afirmar de forma categórica é que o futebol brasileiro não tem nada de sustentável, tá? Não tem absolutamente nada de sustentável. Talvez um ou outro clube a gente pode pontuar isso, né? No caso de um Flamengo e de um Palmeiras que conseguiram elevar muito o seu patamar de arrecadação nos últimos anos, mas mesmo eles também precisam, às vezes, fazer alguns ajustes. Por exemplo, o Palmeiras a todo ano está vendendo pelo menos um jogador de base por um valor muito importante, né? Foi assim com o zagueiro, o Vitor, agora o Estevão, teve a situação do Endrick, então é uma forma de equilibrar o caixa, inclusive seria um ótimo incentivo para o Cruzeiro trabalhar mais com jogadores de base. O Flamengo, por outro lado, também faz vendas de jogadores de forma pontual, né? Mas o Flamengo já é um clube que tem ali uma arrecadação muito grande por causa da sua torcida e tudo mais. O contrato deles de patrocínio de uniforme já é muito interessante, já traz muito dinheiro para o clube, exposição de marca, enfim. O Flamengo é o clube com a maior torcida do Brasil e que consegue capitalizar muito bem em cima disso. Os outros clubes, cara, se você olhar bem aí, o Corinthians está todo ferrado, o São Paulo todo ferrado financeiramente, Santos todo ferrado, Fluminense todo ferrado, Vasco todo ferrado, Cruzeiro estava todo ferrado, Atlético Mineiro todo ferrado. Tá todo mundo quebrado, né? Você falou, os clubes estão quebrando, mas não estão quebrando, já estão quebrados, né? A verdade é essa, a maioria já está quebrado, já seria insolúvel. Alguns que viraram SAF e tudo mais tiveram ali um aporte inicial, mas a gente vê que no futebol um aporte não significa muita coisa, né? Se você não tiver um projeto esportivo sólido, tá? Então não tem nada de sustentável aqui no futebol brasileiro. Os clubes estão endividados, no caso do Cruzeiro, até saiu o balanço recentemente com o aumento da dívida, mas é aquela dívida de um perfil mais interessante, né? Dívidas de longo prazo, dívidas já devidamente equacionadas. Então o Cruzeiro não está hoje com a corda no pescoço como esteve até pouco tempo atrás. Mas o Cruzeiro tem que fazer os aportes ali, né? Pagar tudo que foi renegociado, e a gente sabe que é muito dinheiro. Tá? E o Cruzeiro hoje ele depende totalmente do Pedro Lourenço. Se o Pedro Lourenço falar, cansei do brinquedo, não quero mais botar dinheiro no Cruzeiro, ferrou para nós. Tá? O Cruzeiro é extremamente dependente do dono para ser competitivo e para arcar com aquilo que o Cruzeiro já assumiu de gestões anteriores e dessa administração também. Tá? Então, cara, o contrato de TV, legal, tem uma possibilidade de entrar mais dinheiro para todo mundo, bacana. Patrocínio aí com as bets, bacana também, interessante, tudo mais. Subiu o valor, né? O contrato atual do Cruzeiro com a Betfair é o maior patrocínio da história do clube. O anterior já era o maior patrocínio da história do clube, né? E esse é o dobro e é maior ainda. Então, assim, é aquele negócio. Tá subindo a arrecadação? Tá. O problema é, os clubes não são muito inteligentes, né? Eles entram em umas competições meio idiotas e no final das contas, quanto mais eles recebem, mais eles gastam pagando salários, comissões, transferências. Então, os clubes estão sempre quebrados, os agentes estão multimilionários, inclusive a gente tem direto caso de empresário, de jogador emprestando dinheiro para clube, pra vocês verem como que está a situação, né? Os agentes estão ricos, os jogadores estão ricos e os clubes cada vez mais pobres, porque eles são burros, tá? Eu acho, inclusive, que um teto de gastos, um limite orçamentário ali seria interessante, seria algo de bom tom para todo mundo. É o tal do fair play financeiro. Mas o fair play financeiro ele não pode servir só no momento que te convém. Ele tem que ser uma medida para fazer o futebol ser mais saudável. O futebol brasileiro não tem nada de saudável no momento. O Ale Lacerda pergunta: algum atacante do Cruzeiro tem condição de fazer 15 gols esse ano? Ale, obrigado pela pergunta. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, o artilheiro do Cruzeiro na temporada é o Gabigol, com 7 gols marcados, considerando apenas jogos oficiais, tá? Teve um jogo no amistoso contra o Bragantino, mas não entra nessa. 7 gols do Gabigol. Então, se tem um jogador para a gente apontar, né, quem é o mais provável de fazer 15 gols na temporada? Eu acho que o Gabriel Barbosa, tá? Vejo outro jogador do Cruzeiro, o Caio Jorge, também com esse potencial, né? Se continuar jogando num bom nível e tudo mais, acho que ele pode chegar em 15 gols. E esse número é interessante porque nos últimos anos o Cruzeiro não tem conseguido, né? Ter nenhum atacante assim com uma marca muito expressiva, né? O último a chegar a fazer 15 gols numa temporada foi o Edu, lá nos tempos de Série B, que marcou 22 na temporada de 2022, tá? Mas o Cruzeiro realmente tem sofrido aí com ataques pouco eficientes. Temporada passada o artilheiro foi o Matheus Pereira, que é um meia. No ano anterior tinha sido o Bruno Rodrigues, né, que também não era propriamente um matador, apesar de vestir ali a camisa 9, ele não era um 9, né, ele era um ponta na maior parte dos jogos. Então, assim, cara, eu acho que o Cruzeiro, ele precisa, tá, ter um jogador mais artilheiro,
O Gabigol, apesar de não ter brilhado ainda com a camisa do Cruzeiro, já guardou 7 gols. Ah, gol de pênalti. Gol de pênalti é gol, gente. Gol é gol. Não importa o método que seja feito. Gol é gol, tá? É isso que a gente precisa fazer. Espero que o Gabigol passe esse número, o Caio Jorge também, se o Dineno voltar, né, na melhor forma física, técnica, e acho que ele pode chegar também. Acho que são os nomes mais prováveis, tá? Dineno, Gabigol e Caio Jorge são os melhores finalizadores que a gente tem. Outros caras aí, se chegarem nessa marca, vão me surpreender muito. Mas eu acredito que pelo menos o Gabigol vai ultrapassar esse número aí. E espero que muitos outros marquem, né? Se o Lautaro meter 15 gols pelo Cruzeiro, gente, todo mundo vai ficar extremamente feliz, tá? Ninguém vai achar ruim, não. O Bolassi também merece ser citado, né? Porque tem 3 gols aí pelo clube no momento que eu estou gravando esse vídeo. Espero que a gente tenha feito outros contra o Vila. O Rafael Alves Taiobeiras. Emerson, nessa moda de trazer jogador estrangeiro europeu, qual seria um jogador que você gostaria de ver usando a camisa do nosso Cruzeiro? Acharia massa o Cruzeiro trazer o português Palhinha, só para falarmos que tivemos os 3 melhores Palhinhas da história. Rafael, obrigado pela pergunta aí. Seria legal, de fato, João Palhinha, né? O volante português lá que joga no Bayern de Munique, que é um baita de um volante, inclusive. Lá na Alemanha não brilhou, né? Pagaram o cara, acho que 50 milhões de euros nele, e é de fato muito bom volante, rouba muita bola, e até seria um tipo de jogador que casaria muito bem com a necessidade do Cruzeiro, né? Um primeiro volante que é bom na bola aérea, que desarma muito. Seria uma ótima contratação, mas João Palhinha totalmente fora da nossa realidade. Eu já falei em outras oportunidades aqui de um jogador que eu gosto muito, né, que é europeu e está livre nesse momento, que é o Pogba, né? O Pogba, ele está sem contrato, né? Ele não está vinculado a clube nenhum, mas pelo que eu vi de noticiário, ele não pensa em se mudar para a América do Sul, ele quer nem para a América do Norte, inclusive, ele teve proposta dos Estados Unidos, parece não se animar muito, a ideia dele é realmente jogar no futebol europeu. Então, assim, é um cara que eu gostaria de ver no Cruzeiro. Eu acho o Pogba craque, tá? Para ser bem sincero com vocês. Mas se for para viajar na maionese, né? Pegar nomes aí totalmente irrealistas. Gostaria de ver o Mbappé no Cruzeiro? Adoraria. Harry Kane? Adoraria também. Aí você tem, sei lá, né? Jude Bellingham, gosto. Kevin De Bruyne, em fim de contrato com o Manchester City, aceito também para ser o nosso camisa 10. Mas nomes realistas é muito complicado, né? Porque o jogador europeu que ele topa se transferir para o futebol brasileiro é um cara que vai estar naturalmente em baixa. Então você tem, por exemplo, aí o Sérgio Oliveira, né, o português que veio jogar no Sport. Ele veio para o Sport depois de algumas temporadas ruins, embora menos de 5 anos atrás ele estava decidindo Champions League pelo Porto num jogo contra a Juventus, né? Então, assim, é um jogador que já teve um nível ali muito alto, mas está numa fase mais descendente de carreira. O Rafael Leão é um jogador que eu gosto bastante, português atacante do Milan, né? Mas acho também muito complicado. Mano, é muito difícil você chegar assim num nome realista. Pô, Carabu, você não quer o Alexander Arnold, que tá terminando o contrato no Liverpool? Claro que quer, né? Mas esse cara não vai jogar no Cruzeiro, né, gente? Assim, ele tá indo para o Real Madrid, o cenário mais provável. Então, um jogador europeu realmente bom e acessível para o Cruzeiro é muito difícil achar. Ô Emerson, mas olha o Memphis Depay aí, um jogador caríssimo jogando no Corinthians, né? E jogador que inclusive ainda defende a seleção da Holanda. É verdade. Então, assim, se é para viajar na maionese, eu não vou pegar jogadores que estejam empregados, que sejam esses melhores do mundo. Já falei do De Bruyne, pegar jogadores que estão em fim de contrato, então, tá? Cristiano Ronaldo, com seus 40 aninhos, o contrato dele na Arábia acaba agora no meio do ano. Se ele quiser dar um rolê aqui no Brasil, pegar a camisa 7 do Cruzeiro, eu acho que seria bem interessante, inclusive. Venha, CR7, come to Cruzeiro. Vem jogar aqui no Cruzeiro, aqui, dar um rolezinho, jogar uma temporada, meter 100 gols, chegar ao gol 1000 com a camisa do Cruzeiro, eu acho que tem caixa para isso, hein? Gostaria de ver o Cristiano Ronaldo jogando por aqui. Outros jogadores em fim de contrato, velho. Eu tava até olhando o Sané, por exemplo, Leroy Sané, né, alemão lá do Bayern de Munique. O contrato tá acabando, gosto do futebol dele, é um ponta rápido, insinuante, vai para cima, né? Pode jogar dos dois lados do campo, canhoto, tem virtudes na bola aérea, inclusive. É um jogador que eu gostaria de ver no Cruzeiro também. Mas é muito complicado, né, gente? Nós estamos falando de um cenário muito louco. Mas fica com esses dois aí, então. Tá? O Sané, tem um zagueiro que eu gosto muito também, o Jonathan Tah, que joga no Bayer Leverkusen, tá em fim de contrato, eu gostaria de ver no Cruzeiro também. Vamos ficar nesses aí, então. Se o Cruzeiro quiser trazer um zagueiro, um ponta, um atacante. Mas enfim, né? É muito irrealista, tá? Mas deixa aí nos comentários, é uma pergunta boa. Você também, qual jogador europeu da atualidade, né? Você gostaria de ver no Cruzeiro? Mas já pensou em De Bruyne ali, ó?
disputando posição com o Matheus Pereira, com camisa 10 do Cruzeiro, eu fecharia. O Eduardo Ábido pergunta: qual jogador você é viúva? Chegou no time, você acreditava muito nele, mas foi negociado ou dispensado antes de entregar tudo que podia. Num passado recente, lembro muito do Ábila, chegou e mostrou que sabia fazer gol, mas foi embora antes de fazer tudo que podia. Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu também tenho a sensação de que o Ábila saiu do Cruzeiro cedo demais, né? Ele que jogou 1 ano pelo Cruzeiro ali na prática, muito tempo no banco, inclusive. O Mano Menezes não era um grande fã dele e ele marcou 25 gols pelo Cruzeiro, né? Tipo, é um número relevante. Não entra aí nos artilheiros, porque ele jogou metade de um ano e metade do outro, né? Mas somando aí as duas meias temporadas, dá 25 gols. E ele foi muito determinante no Campeonato Brasileiro, a gente lutando contra rebaixamento. Ramon Ábila é um jogador que eu tenho em ótima conta aí, gosto muito dele. Quer de volta? Não, a idade passa, né, gente? O tempo passa para todo mundo, não queria de volta, mas acho que o Abilão fez o nome dele numa curta passagem pelo Cruzeiro, mas muito marcante. Quando você falou assim, né? A hora que eu li a pergunta, cara, o nome que me veio na cabeça imediatamente foi o do Maurício, que atualmente está no Palmeiras, né? Que o Cruzeiro fez aquela troca asquerosa pelo William Potker, né? E assim, é o jogador que eu acho que o Cruzeiro deveria ter potencializado e apostado muito nele. E assim, essa coisa de jogador que você é viúva, eu não sou muito viúva de jogador, mas o que me pega mesmo é esse negócio do jogador da base, jogador jovem, que tinha muito potencial, que tinha qualidade que a gente acabou desperdiçando. Tá? Então, o caso do Maurício é um que me incomoda particularmente. Eu acho que era um meia extremamente talentoso, e aí o pessoal ficava pegando no pé, mas ele não decide todos os jogos. Pô, gente, nenhum moleque de 18, 19 anos vai conseguir decidir todos os jogos, mesmo num time todo fodido jogando a Série B igual era aquele, né? Mas ele já tinha um bom aproveitamento por ali. Aquele time tinha também o Thiago, né? Que eu acho que o Cruzeiro cometeu um erro estratégico muito grande, um dos grandes erros da gestão Ronaldo, que foi vender o Thiago na primeira proposta que recebeu, né? A proposta do Ludogorets lá. Tanto que o valor que o Cruzeiro recebeu na primeira vez, né, pelo Thiago, foi menor do que o valor que o Cruzeiro recebeu depois, quando vendeu um pequeno percentual do passe dele que o clube tinha mantido. Então, assim, foi um erro crasso. O Cruzeiro, na hora que o Thiago estava jogando bem, a gente ficou com ele aqui 2 anos, tendo dificuldade técnica, evoluindo, amadurecendo. Na hora que ele estava pronto para dar o salto, o Cruzeiro vendeu, e aí quem lucrou com isso foi o Ludogorets, depois o clube da Bélgica lá, que fez uma grande venda para o Brentford, né? O Thiago é outro jogador que eu também gostaria de ver fazendo sucesso no Cruzeiro. Pensei um pouco no Kaká também, é um zagueiro que eu acho que tem boa qualidade, embora lá no Corinthians ele pareça estar meio doidão, né? Menino caconha, mas enfim, eu acho que é um jogador que tem qualidade, poderia ter feito uma trajetória melhor aqui no Cruzeiro. O Fabrício Bruno é um caso interessante, porque quando o Fabrício Bruno saiu, eu lamentei bastante, né? Ainda mais sair na justiça, da forma que foi, achava que era um jogador de boa qualidade ali, e o Cruzeiro acaba recontratando ele alguns anos depois por 7 milhões de euros, né? Então é um daqueles casos que você fala, pô, o jogador estava aí, você não valorizou, acabou perdendo o jogador por burrice, né? E depois ele vê ele brilhando em outros lugares e você recontrata. O Ederson é outro nome também desse time aí, né? Que o Cruzeiro perdeu ali por não pagar salário, e hoje é um dos grandes jogadores cotado para uma grande transferência no futebol europeu. Enfim, falei alguns aí que eu tenho um certo rancor do Cruzeiro ter perdido com grande facilidade. O Cláudio Bernardes pergunta: qual cor que nunca foi utilizada no terceiro uniforme do Cruzeiro que você gostaria de ver sendo lançada? Cláudio, obrigado pela pergunta. Achei o questionamento interessante, né? Porque ele foi feito há algumas semanas e recentemente a gente está vivendo essa polêmica aí com a possibilidade de uma camisa vermelha da seleção brasileira, né? Que, honestamente, tá, gente? Eu achei uma coisa horrorosa, porque, para mim, a camisa da seleção brasileira de futebol tem que seguir uma das cores da bandeira. Faz amarelo, faz azul, faz verde, faz branco. Eu acho que faz mais sentido ir nesse caminho. Ah, Emerson, mas a Itália joga com a camisa azul. Mas tem a justificativa, né, gente? Cada um tem seus motivos ali, né? Lembrando que a bandeira da Itália é verde, branca e vermelha, para quem esqueceu, né? O Japão, Emerson, a bandeira é branca e vermelha, o uniforme do time é azul. Eu sei, mas cada caso é um caso e já tem uma tradição. Aí você pegar a camisa do Brasil, amarela, no caso azul, né? Que seria o segundo uniforme, você fazer uma camisa vermelha, sei lá, não me pegou, tá? Então, só para deixar bem claro, para mim, camisa 1 do Cruzeiro sempre azul, camisa 2 do Cruzeiro sempre branca. A 3, mano, pode fazer a presepada que quiser. Eu, assim, ó, vai lançar uma camisa verde fluorescente, já teve, inclusive, né? Bora! Amarela, já teve também. Rosa, já teve também.
Laranja, laranja acho que não teve, então acho que seria uma resposta aí para sua pergunta, né? Uma camisa laranja, bora, faz uma camisa laranja pro Cruzeiro aí, eu usaria sem o menor problema. Teve até a camisa de goleiro, né? Aquela do Rafael Cabral que parecia o homem de pedra lá do Quarteto Fantástico, mas enfim, uma camisa mais bonita, né? Eu usaria sem o menor problema também, tá? Qualquer cor, cara. A cinza já teve, né? Prateada ali também. Eu não tenho problema com isso, não. E aí, polêmica, hein? Vou lançar uma polêmica sobre a polêmica. E se o Cruzeiro lança uma camisa preta? O que vocês achariam? Se o Cruzeiro lança uma camisa preta, eu já indico aqui ainda, hein? Uma camisa preta com os detalhes em azul clarinho, sabe? Um azul Manchester City, assim, ficaria da hora. Tenho certeza que ficaria da hora. Mas o Cruzeiro não vai lançar camisa preta, tá, gente? Eu tô fazendo uma pergunta. Como você acharia se o Cruzeiro lança uma camisa preta? Você ia ficar bolado? Ah, uma camisa preta e branca listrada? Aí também não, né, gente? Mas assim, eu perguntei da cor preta, por quê? O Atlético Mineiro não é dono da cor preta, tá? Como o Cruzeiro não é dono da cor azul. É só uma cor. Uma cor você pode trabalhar da forma que quiser ali, né? Com os parâmetros, enfim. Eu acho que no azul a gente já tem muito tom, né? A gente já tem muita camisa azul, todo ano ali faz uma pequena diferença de uma temporada para outra. A desse ano, por exemplo, tem as mangas brancas, eu não vejo problema nisso também, tá? Acho que seria legal o Cruzeiro lançar uma camisa meio a meio, igual ele já teve em algumas oportunidades, né? Aquela que divide no meio aqui, um tom de azul, outro tom de azul, ou um meio azul, meio branco. Eu não acho ruim, não. Acho legal também fazer uma camisa diferente, uma vibe meio Blackburn, né? Lá da Inglaterra que tinha camisa assim. Enfim, eu sou muito, assim, eu sou pouco tradicionalista com relação ao terceiro uniforme, tá? Mas primeiro uniforme azul, segundo uniforme branco. O terceiro, da cor que fizer, mano, assim, fazendo bem feito, produto sendo de qualidade, vamos que vamos. Me incomoda muito mais o preço das camisas do que a cor delas, para ser bem sincero com você. E o Otávio Atá pergunta: qual a possibilidade de você fazer um novo canal onde falasse de outras equipes e campeonatos, comentando as notícias como faz com o Cruzeiro, mas de forma muito mais abrangente, com análises táticas de times de Premier League, Série A, etc. Você já parece ser muito antenado com os assuntos e jogos do futebol mundial. Seria muito interessante. Um abraço. Otávio, obrigado pela pergunta e pelos elogios embutidos aí também. Muito obrigado. Sim, tento me inteirar, gosto muito de futebol internacional, mas assim, cara, fazer um outro canal, assim, primeiramente que eu já tô trabalhando pra burro, né? Já tô ralando igual peito de cobra aí. É a Samuca TV, é o 6x1, é Fala Cruzeirense, então assim, já faz muita coisa. Tem os textos lá da Central da Toca que eu tô devendo, inclusive tem que fazer mais. Mas assim, já tem bastante responsabilidade aí, eu já faço muita coisa. Eu não veria problema nenhum em fazer e participar de um canal falando de futebol internacional, até gostaria, tá? Mas o tempo é um desafio. E, por exemplo, aqui no canal 6x1, eu sei que não cabe, porque a grande maioria do público aqui quer ouvir é de Cruzeiro mesmo. O assunto aqui é Cruzeiro. Fazer um outro canal é uma ideia que já me passou, mas depende muito do público, né? Porque eu sou uma pessoa assim, cara. Eu gosto de fazer, gosto. A galera vai assistir? Vai, então vamos embora, porque isso te motiva. Se tem público, você vai ficando mais motivado. Se a galera não compra muita ideia, você acaba desanimando. É o que aconteceu, por exemplo, com o Futebol Manager, né? Eu gosto de jogar Futebol Manager, adoro. Fiz série aqui no canal algumas vezes de FM, mas a maioria do público não se interessa. Então é um negócio que desanima, porque além de ter um resultado ruim ali, você gasta muito tempo fazendo, você não tem um bom resultado, não dá um retorno interessante, e você ainda acaba perdendo engajamento em outros conteúdos, né? Pelo menos é uma sensação que eu tive das vezes que fiz série de FM aqui no canal. Então, talvez criar um outro espaço seria realmente o caminho, né? Fazer um nicho ali, segmentar ainda mais. Quem sabe? Eu não descarto a hipótese. Se você acharia interessante, então deixa nos comentários aí, me dá a sua opinião sobre isso. Se você gostaria de ver Caramujo falando de outras coisas que não seja só o Cruzeiro, né? Falando de outros futebols, porque se tem um trem que eu gosto de falar é de futebol. Mas enfim, né? De outros campeonatos, outras ligas, enfim, é sempre válido. E agradeço muito a pergunta, agradeço a todas as perguntas e peço para que vocês deixem mais perguntas para que eu possa responder na próxima edição, tá bom? Se você não deu like, dá o like aí, pô. Clica no joinha aí, dá o like aí, se inscreve no canal 6x1. Vamos chegar nesses 200 mil inscritos, gente. Tá difícil, vamos chegar nesses 200 mil, pelo amor de Deus, tá? E deixa então seu feedback, sua pergunta nos comentários. Tamo junto, vamos seguir se nos retroalimentando até o fim dos tempos aí, neste quadro maravilhoso que é o 6x1 Responde, que eu já estava com saudade de fazer. Por hoje é isso então, só recapitulando, hein? Amanhã vai ter um vídeo sobre mercado, inclusive, tá? Sobre jogadores em fim de contrato
que eu acho que o Cruzeiro poderia dar uma sondada, ver qual é, que poderiam ser nomes interessantes. E no domingo, meio-dia, live pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo, tá ok? E depois do jogo Cruzeiro e Flamengo, a live como a gente já está habituado a fazer sempre, tá bom? Muito obrigado a todos por acompanhar. Um abraço, juízo, aproveitem aí o feriado e até o próximo vídeo. Fim de semana, né? O feriado já passou. Valeu, galera!